Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Meu nome é Juliana Mascarenhas, estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o que é o modelo OSI. O intuito desse vídeo é ser rápido, tá? Só para passar por cima mesmo do que é o modelo OSI, o que significa cada camada. Se vocês têm interesse em destrinchar as camadas, em entender o porquê que a internet utiliza o TCP/IP, qual que é a diferença entre o TCP/IP e o OSI, vocês falem aqui, avisa aqui embaixo nos comentários, que aí nós podemos criar conteúdos mais direcionados para vocês. E o meu intuito aqui é fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Só para quem não me conhece, Juliana Mascarenhas, cientista de dados, desenvolvedora de Java Python. E também eu comecei no mundo de redes, tá? Vocês podem falar, por que uma cientista de dados está falando sobre redes? Eu comecei em redes, fiquei alguns anos trabalhando com rede de computadores, tá, gente? Servidores e tal. Muito bem. Qual é o meu intuito aqui? É passar para vocês o porquê que o modelo OSI foi pensado. Por que surgiram lá atrás, em 1970, falando assim, a gente precisa criar um modelo para padronizar a internet. Por que isso aconteceu? Explicar para vocês o que é o modelo OSI, as camadas, e lá atrás o porquê que você precisa, porquê é interessante você entender esse modelo, qual a aplicação dele no mundo real, tá? Apesar dele ser um modelo teórico, ele tem algumas vantagens que pode aí puxar a nossa atenção para entender esse modelo um pouquinho mais a fundo. Antes de eu começar a falar o porquê, o modelo OSI ele foi criado em 1970, tá? Ele foi proposto pela ISO e ele foi um modelo, dentre outros que estavam surgindo na época, um modelo proposto com 7 camadas, tá? Tanto que o nome dele é modelo de interconexão de sistemas. Então foi definida pela ISO 7 camadinhas que estariam aí padronizando a comunicação via internet, ok? E o OSI ele foi planejado, né, ele foi formulado durante a infância dos protocolos de internet. Então a internet ainda estava assim, dando cheiro, né? Começando a surgir. E o modelo OSI estava sendo pensado pela ISO. Na época, diversas universidades começaram a adotar, viram que a ISO estava desenvolvendo um modelo, e a ISO tem peso até hoje. Então as universidades começaram a adotar este modelo, achando que ele seria realmente utilizado como padrão na comunicação. Mas não foi isso que aconteceu, né? A gente utiliza o TCP/IP na comunicação da internet hoje em dia. Aliás, desde aquela época, desde o surgimento da internet. E mesmo assim ele é estudado até hoje. E um dos motivos, além desse, né, dele ter sido criado pela ISO, as universidades já começarem a adotar, ele é interessante quando você está fabricando dispositivos de rede. Tá? Quando eu preciso, definir até qual camada o meu dispositivo vai. Porque como o MOSI ele tem 7 camadinhas, eu consigo dizer exatamente até qual camada o meu dispositivo vai estar operando. Dentro desse TCP/IP tem uma misturinha ali, tá? Então poderia ficar um pouco nebuloso. Então esse é um fator interessante do OSI. Mas vamos lá, tá? Qual que é o intuito aqui? Qual a motivação da gente entender o OSI? A comunicação na internet, ela não ocorre em alto nível como os devs acabam tendo mais contato, né? Há uma série de camadas aí, e a gente já sabe que a linguagem que o computador entende não é a linguagem de programação que a gente utiliza. Mesmo que você esteja utilizando o C, que é uma linguagem, apesar de alto nível, é uma linguagem mais baixo nível comparada a Java, Python, ou se você esteja utilizando a Assembly. Essa não é ainda a linguagem que o computador entende. Ele entende bits. É isso que o computador entende, tá? Então, precisou-se criar aí um modelo que poderia determinar as camadas de serviços, onde cada camada tem sua característica, né, qual o meio que ela está operando, e através disso você consegue ter uma padronização de comunicação na internet. Então pensa, quando você fala em padronização, diferentes fabricantes vão utilizar aquele modelo para desenvolver seus produtos, desenvolver seus dispositivos, roteadores, switches, firewalls, IPS, servidores web, enfim, todos eles vão estar utilizando o mesmo padrão. E isso facilita o desenvolvimento
de dispositivos e comunicação na internet, ok? Então, quando a gente pensa aí, é justamente o que eu estava falando, né? O modo de operação do dispositivo. Quando a gente pensa no modelo OSI, que é esse carinha e essa quantidade de camadas, a gente pensa justamente nisso, na padronização, que leva a uma produção eficiente e definição do modo de operação dos dispositivos de rede, tá? De rede como um todo, não apenas a camada de rede, tá, gente? Então, o que a gente vê é apenas a ponta do iceberg, é aquele carinha ali em cima, a gente vê uma pontinha que é a aplicação, que é o que a gente utiliza mesmo, né, que o usuário final está utilizando, é a parte de aplicação, mas é só uma pontinha, tem um monte de coisa aí rodando por baixo para dar suporte, né, para estar mantendo aí todos os serviços que rodam por cima da aplicação disponíveis. Então, a infra, ela é muito importante sim. E entender o papel de cada camada facilita o nosso entendimento. Por que modelo em camada? Uma das questões é que ele modulariza e você se preocupa apenas com a camada que você está trabalhando. Por exemplo, se eu estou na camada física, eu só vou me atentar com o papel de camada física. Eu não preciso saber o que a enlace está fazendo, eu não preciso saber o que a rede está fazendo. Cada um vai tratar a camada anterior. Então, a gente vai fazer uma abordagem bottom-up, tá? E aí, nesse sentido, eu quero falar com vocês um pouquinho da camada física. Essa camada é a nível de máquina. Então, o que acontece? Como eu falei, a máquina ela entende bits. Então, para que eu possa passar a informação de um lado para o outro, eu preciso converter a informação em bits. Então, ela chega lá de cima até a camada física, é convertida para bits, e aí sim, ele é movimentada bit a bit individualmente dentro de um quadro, tá? Dentro de um quadro que é uma estrutura que encapsula as informações, tá? E quadro remete à camada de enlace, já vou chegar lá. Então ela movimenta bit a bit de um determinado quadro, de um nó ao próximo nó, a nível de enlace, a nível de física, camada física, desculpa, um objeto de um dispositivo conectado ao outro. E no caso, os protocolos e a operação dessa camada vão depender do meio de transmissão. Seja uma fibra monomodo, uma fibra multimodo, um cabo coaxial, um par de fios trançados, tá? Então, assim, cada meio vai ter um protocolo associado. E é justamente essa a ideia. Camada física é bit, tá bom? E aí, quando a gente fala de enlace, a gente está começando a falar o seguinte, olha, a camada de enlace, ela vai encapsular as informações da camada anterior, de forma que eu possa estar passando essa informação adiante. E o enlace, ele vai tratar do nível de enlace. E o que a gente entende por enlace? É justamente a parte do protocolo Ethernet, ou seja, cabeamento. Tá? Quando a gente fala Ethernet, a gente pensa logo em RJ45, no cabo... Esqueci o nome do cabo, gente. No cabo que conecta as máquinas, né? Geralmente a gente tem aquela comparação. Mas coloca aí, conecta seu computador na rede que vai ficar mais rápido se você tiver comparado no Wi-Fi. Tá? Nós temos o 802.11, um padrão geral para todos os padrões dentro de um meio de transmissão que é um ambiente sem fio. A gente tem Bluetooth, tem 802.11n, 802.11a, varia os padrões e cada padrão tem uma característica específica, ok? E dentro dessa camada nós temos o endereço físico, tá? Então dentro de uma rede eu vou ter um endereço físico que corresponde à minha máquina, que é o MAC. Esse não muda, esse vai ser sempre o mesmo e ele vai estar associado ao IP, tá? Que é o endereço lógico que a gente vai estar falando logo na próxima camada, que é a camada de rede. Ou seja, é nessa camada que a gente vai falar sobre tratar a garantia de entrega a nível de enlace, ou de um nó a outro nó, ou seja, independentemente do tipo de protocolo que ele vai estar utilizando. Ethernet, Wi-Fi, tem o DOCSIS, que é para a parte de cabo, tá? Então, se você for pensar na camada de rede, na camada acima, eu vou estar passando por diversos protocolos de enlace diferentes, tá bom? E aí a gente passa para a camada de rede, que na verdade vamos botar assim, acho que é a parte principal, porque é ela que faz a internet realmente funcionar. Se o seu IP não for devidamente convertido para o domínio que você está querendo acessar, ou melhor, o seu domínio que você digita lá, google.com.br, não for convertido por um DNS para o IP correto, você não consegue acessar aquele valor.
aquele domínio, a não ser que você saiba o IP público dele, tá? Enfim, a gente pode então falar nesse ponto sobre os pacotes, que são chamados de datagramas. Esses pacotes eles já precisam navegar por diferentes locais, como eu comentei, eles vão permear diferentes redes. Um exemplo, eu estou navegando no meu celular, via Wi-Fi até o roteador. O roteador, por sua vez, vai estar conectado ao quadro da rua por uma fibra, que vai até o próximo ponto, até a central. Então, eu estou saindo de minhas informações estão saindo de um meio utilizando o protocolo de enlace Wi-Fi 802.11 e passando para a Ethernet. Na verdade, o Ethernet seria se fosse um cabo normal RJ45 e não a fibra. A fibra é um outro. Mas enfim, vocês entenderam a lógica do negócio, né? Então, dessa forma, os pacotes eles são manipulados por diferentes protocolos e o protocolo dessa camada, como eu já comentei, é o IP, que é o endereço lógico. É ele que vai permitir que as informações sejam roteadas pelas redes, tá? De forma que elas sejam entregues ao seu destinatário, a nível de rede, ok? Então, os roteadores, os dispositivos, os gateways, vão estar utilizando um determinado protocolo de roteamento e aí vai determinar do cenário que está inserido aquele roteador, tá? Quais são as vantagens que você quer, o que você quer tratar, se é um ambiente inter-rede ou intra-rede, tá? Então aí provavelmente vai passar por diversos protocolos diferentes de comunicação, se você está fazendo de uma ponta a outra, mexendo na internet, né, que eu estou querendo dizer. Enfim, e alguns desses protocolos de roteamento são o BGP, o LSR, o AODV, o DSDV. Esses são alguns dos protocolos de roteamento existentes, tá? Então, o intuito aqui dessa camada é justamente esse. Roteamento, determinar o path, o caminho, para utilizando o endereçamento lógico, que vai estar associado ao endereçamento físico, ok? A camada de transporte, ela já é comunicação. Fim a fim, ela não está em nível de aplicação ainda, mas ela carrega as informações da aplicação. Por que eu falo que ela carrega as informações da aplicação? Porque no modelo TCP/IP que é utilizado é isso que acontece, tá? Dentro do modelo OSI nós temos mais duas camadas, que são a de sessão e de apresentação. Então, a de transporte, ela encapsula o pacote da camada de rede. Então, lembra que eu falei? A camada superior vai encapsular e tratar as informações da camada inferior, tá? E o intuito dessa camada de transporte é justamente entregar as informações encapsuladas do datagrama a um host, similar a um correio, tá? Em que você está direcionando aí as suas informações para o destinatário. E nesse caso, quais são os protocolos da camada de transporte que operam? O TCP e o UDP. E cada um tem suas características. O TCP ele tem maior controle, tá? Ele é orientado à conexão, então você pode estabelecer uma conexão persistente ou não persistente. Ele tem a parte de ordenação de pacotes, você consegue segmentar grandes pacotes de forma que ele fique menor, então você consegue ter uma maior otimização de utilização de recursos da rede, tem o controle de congestionamento, então tem uma série de recursos que você pode estar utilizando com o TCP. Contudo, isso acarreta em delay. Então, algumas vezes não é interessante você estar utilizando o TCP, e sim o UDP, que não há esses tratamentos, ele simplesmente envia, tá? Eu estou falando de uma maneira bem por cima, tá? Se vocês quiserem que eu vá tratando cada camada separadamente para cada vídeo, para um vídeo para cada camada, vou botar assim, fala aqui embaixo, fala que se ficou alguma coisa que está com dúvida, me fala aqui embaixo o que vocês estão achando, o que vocês gostariam que eu estivesse abordando aqui sobre o modelo OSI, sobre a parte de redes, o que vocês acham interessante de estar sendo falado aqui no canal, tá? Enfim, aí um exemplo disso, de utilização do UDP, é justamente uma aplicação de real-time, ou streaming de vídeo. Pensa o seguinte, se você está assistindo um filme, o que é pior? Perder um frame, perder uma sessão de frames, ou chegar uma quantidade de frames atrasados. E aí ele acaba trocando a ordem e fica uma coisa sem nexo. O segundo cenário é pior.
certo? Então, nós temos aí esses dois protocolos e você vai utilizá-los de acordo com o desenvolvimento do seu projeto, ok? E assim, aí tem o SSL, que é a parte de criptografia, que está associada ao TCP, que você está podendo aí encriptar as suas informações. Muito bem, e agora a camada de sessão. Essa camada, tanto a sessão como a apresentação, não constam no TCP/IP. E qual que é o objetivo delas? Tá? A de sessão, ela delimita e sincroniza a transferência dos dados entre as partes. Tá? Ela inclui nessa camada o serviço de meio de construção de esquemas para pontos de verificação e de recuperação. Tá? O intuito dela é justamente relacionado à parte de transferência dos dados. E acaba aí que tem esses serviços associados, mas que não existem no TCP/IP. Com relação à apresentação, tá? Nós temos aí que a apresentação ela foi modelada, ela foi pensada de maneira que os serviços de interpretação, ela fornece serviços de interpretação dos dados da camada de aplicação. Tá? A aplicação está justamente acima, então na hora que ela receber as informações, ela vai estar interpretando esses dados para fornecer, na verdade, quando ela vai estar recebendo, ela vai fornecer para a aplicação esses dados interpretados. Isso seria via compressão, então codificação dos dados e até mesmo a descrição dos mesmos. Tá? E aí você tira a responsabilidade de aplicação com relação a esse tipo de coisa. E na camada de aplicação é onde residem, onde moram as aplicações de rede e seus protocolos, tá? E nesse caso, quais são os protocolos que estão englobados aí, que estão definindo essa camada? É justamente o HTTP, que é o protocolo de comunicação web, o FTP, o SMTP, aí a gente tem o WebSocket, tem uma série de protocolos diferentes que podem ser utilizados na camada de aplicação, cada um com suas características. Gente, uma coisa importante de dizer, se vocês querem saber sobre os protocolos de comunicação na internet, nesse caso, a parte de aplicação, né? Vocês podem ver o curso que eu tenho na DIO. Tá? Eu trabalho na DIO, da parte de Education, e produzo conteúdos. E um dos conteúdos que eu produzi foi justamente relacionado ao protocolo HTTP e WebSocket. Então eu tenho curso, eu posso abordar eles aqui, mas tem um curso inteiro onde destrincho bem esses dois protocolos lá na DIO, que é Digital Innovation One, tá? Conhecendo os principais protocolos de comunicação na internet. Muito bem, saindo do adendo e voltando aqui. Então, esses protocolos são protocolos de transferência de dados em alto nível. E quando eu falo que é onde mora a parte de aplicação de rede, pensa o seguinte, você utiliza um browser e o protocolo HTTP para definir o domínio, e esse domínio é convertido depois para um IP por um DNS, tá? Então você tem aí, sim, a parte de aplicação de rede. Então você acaba tendo essa transferência de aplicação para aplicação, e é onde o dev aí tem mais contato, né? Ele desenvolve uma aplicação, uma codificação, né? Para ser utilizado, por exemplo, em a comunicação de um back com um front via HTTP. As APIs funcionam pela comunicação utilizando HTTP. Tá? Então, se uma API RESTful, um dos pilares é justamente a utilização do protocolo HTTP como protocolo de comunicação. E, além disso, utilização dos métodos e verbos do HTTP. Vamos passar para a próxima parte, que também é bem interessante, que é justamente... Puxa, 20 minutos. Eu queria que esse vídeo ficasse rápido, gente. 20 minutinhos. Eu falo muito, né? Muito bem. Então, só para fazer um apanhado geral bem rápido, finalizando aqui para vocês. Por que entender o modelo OSI? Por que se dá o trabalho de entender os modelos de camadas que padronizam a comunicação na internet? A nossa rede, como vocês puderam perceber, é muito mais complexa do que simplesmente a aplicaçãozinha que a gente está criando em desenvolvimento, tá? Utilizando o protocolo HTTP como protocolo de comunicação. Uma série de informações podem ser tiradas ali, como por exemplo, se você está programando
um gamer multiplayer em redes distintas e teu socket está configurado para uma rede, utilizado na mesma rede, e você não tem noção do IP, você não tem noção de máscara de rede, como é que você detecta qual subrede você está, como que você faz um NAT para estar se comunicando com uma outra rede, seu socket não vai funcionar. Tá? Então, a gente precisa de algumas informações que estão aí atreladas ao desenvolvimento, a redes que vão nos ajudar, por exemplo, a analisar o cenário, tratar erros e alguns problemas eventuais que possam acontecer. E se você tem noção, se você entende esse modelo, você pode utilizar o Wireshark, que é uma ferramenta de análise de pacotes, e dali verificar, poxa, minha aplicação não está conectando ao banco, minha aplicação já não está conectando ao banco. Por quê? Não está retornando nenhum erro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Abre o Wireshark, inicia a aplicação. Você vai começar a ver toda a comunicação rodando em todos os níveis das camadas. E você consegue, com esse conhecimento adquirido, entender, poxa, tá aqui o problema. Tá no servidor o problema. E aí você já consegue, TI, eu tô tendo esse problema aqui. Manda o print, mostra o que está acontecendo. Então você já tem uma noção, um controle maior do que está na tua mão. Tá? E aqui, é só para vocês terem uma noção de problemas que possam surgir, tá? Não problemas, né? De cenários que nós podemos estar aí contemplando com este novo conhecimento. O meu app não funciona. Ele está se comunicando com o servidor? Tá? A aplicação está fazendo NAT. Eu entendo o que é NAT. Eu entendo como é que ela está fazendo aquilo ali. Estou colocando o IP correto. A porta está mapeada no servidor. Às vezes você definiu um serviço utilizando um Docker, um container em Docker, uma máquina virtual, e você esqueceu de mapear aquela porta, deixar aquela porta aberta no seu localhost. Ou, enfim, outro cenário. Tem problemas com DNS ou com DHCP. Às vezes o problema não está na sua aplicação, mas o problema de DNS. Poxa, não estou conseguindo conectar tal domínio, por quê? Então, se você percebe que é DNS, você já consegue ter um jogo de cintura aí para definir, de repente, um DNS do Google dentro da sua aplicação, para estar conseguindo se conectar ao outro lado do seu serviço. Poxa, minha comunicação não funciona na máquina virtual. Por que isso está acontecendo? Tem que entender como é que funciona a máquina virtual, o que é o modo bridge, enfim, algumas coisas relacionadas. Tratamento de erros que pode ser redundante com relação se você estiver fazendo isso na aplicação, e o TCP já faz, né? Então, tem parte de jogos online que eu comentei, qual o protocolo de comunicação que eu vou utilizar. Se você estiver utilizando HTTP e você estiver utilizando uma aplicação via browser, você pode estar aí dando um delay bem grande se você não estiver utilizando um pooling HTTP ou então WebSocket, tá? Qual que é a versão do HTTP que você vai estar utilizando? Poxa, estou dando 2.0. Ele tem um push. Mas o 1.0 não tem suporte a push. Então tem uma série de informações. E tudo isso que eu comentei é rede. Tá? Então se você tiver uma noção, você não precisa ser conhecedor a fundo. Se você tiver uma noção, você já consegue facilitar em muito a sua vida. Tá, gente? Bom, eu falei mais do que eu achei que eu iria falar. Mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha sanado algumas dúvidas. E eu agradeço imensamente a vocês. Siga aí na gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram. Tem o canal do Simplificando a Programação, que é um canal voltado para iniciantes em programação. Então eu vou estar colocando conteúdo lá para dev, não só para dev, mas para quem tem interesse em desenvolver. E esse daqui é voltado para redes e outros assuntos mais avançados. Não só redes, as questões aí que permeiam a área de redes de computadores. Até a próxima!